E aí, pessoal, tranquilo? Vamos resolver aí um exercício de física de dilatação térmica, tá certo? Esse daqui é da UDESC 2019. Duas esferas maciças são construídas com materiais diferentes. Em uma certa temperatura T0, elas apresentam o mesmo diâmetro, portanto, o mesmo volume V0. Seja ΔV a diferença entre os volumes das esferas após a temperatura ser triplicada. Considerando-se que o coeficiente de expansão volumétrica seja igual a 3 vezes o coeficiente de expansão linear, assinale a alternativa que corresponde à diferença entre os coeficientes de expansão linear dos materiais que compõem as esferas, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar aqui é que a fórmula da dilatação é a variação do volume é igual ao volume inicial vezes a variação da temperatura, né? Vezes o coeficiente de expansão, certo? Que nesse caso aqui vai ser volumétrica, certo? Então, vamos fazer aqui, para cada um dos casos, a variação do volume. Então, vamos lá. Variação do volume de A vai ser igual ao volume inicial, que os das duas esferas é o mesmo volume inicial V0, que eu vou chamar aqui de VI, vezes a variação da temperatura. Então, a temperatura final vai ser 3T0, que ele fala que após a temperatura ser triplicada, menos a temperatura inicial, que vai ser T0, vezes o coeficiente de expansão volumétrica, que é 3 vezes da expansão linear de A, certo? Então, aqui, vamos só desenvolver um pouquinho. Então, a gente vai ter que VI vezes 2T0 vezes 3 alfa A. E vamos isolar aqui o alfa A, certo? Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é fazer 2 vezes 3 aqui, que dá 6, vezes o volume inicial, vezes T0, vezes alfa A. Então, a gente divide os dois lados por esse valor aqui. E a gente vai ter que a variação do volume A dividido por 6 vezes VI vezes T0 é igual ao nosso alfa A, certo? Então, vamos deixar isso aqui de ladinho e vamos fazer aqui o do B, certo? Então, a variação do volume de B vai ser igual ao volume inicial, que nos dois casos é a mesma, vezes a variação da temperatura, que também é a mesma, né? 2T0, vezes 3 vezes o alfa de B, e vamos isolar aqui ele, certo? Então, a gente pode fazer aqui a multiplicação, que dá 6 VI vezes TO vezes alfa B. A gente divide os dois lados para essa expressão aqui. A gente vai ter que delta VB dividido por 6 vezes volume inicial vezes T0 é igual ao nosso alfa B, certo? Então, a gente tem aqui as duas expressões dos volumes e dos coeficientes de expansão linear dos dois, certo? Ele pede a diferença entre os coeficientes de expansão linear. Então, é só a gente fazer um menos o outro, certo? Então, vamos fazer aqui desse lado. Então, a gente vai ter alfa A menos alfa B. Então, a gente vai ter delta VA, certo? Dividido por 6 VI vezes TO menos delta VB sobre 6 VI vezes TO. A gente percebe que aqui eles dividem pelo mesmo valor, então a gente pode só colocar eles dentro da mesma expressão, certo? Então vai ser delta VA menos delta VB dividido por 6 VI vezes TO. Então, a partir daqui, o que a gente pode usar aqui? A gente pode usar o que ele fala, que ΔV a diferença entre os volumes das esferas após a temperatura ser triplicada. Ou seja, esse ΔV aqui que ele chama, ele é igual ao volume final de A menos o volume final de B. E o que é esse ΔVA aqui? Ele é o volume final de A menos volume
menos o volume inicial de A, na verdade, que é o mesmo volume inicial dos dois casos, então eu só vou chamar de volume inicial, menos volume final de B, menos volume inicial. Isso sempre dividido por 6VI vezes T0, certo? Então, a gente vai ter aqui, se a gente distribuir esse menos aqui, a gente vai ter menos aqui e um mais aqui, certo? A gente vai ter isso daqui. Então, menos VI mais VI, a gente pode só simplificar. E a gente vai ter aqui, no final, VFA menos VFB, dividido por 6 T0 vezes VI, certo? Eu só mudei aqui a ordem. Só que VFA menos VFB é igual ao ΔV, certo? Então, a gente vai ter aqui que o nosso ΔV sobre 6 T0 vezes VI vai ser a nossa expressão, certo? Então, a gente vai ter essa expressão aqui na alternativa A.